iniciativa, a essa organização coletiva, a esse esforço coletivo, junto ao programa de pós-graduação em Direito no setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná. Então, convidamos o engenheiro Bittencourt, do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, o professor João Negrão, da Associação de Professores da Universidade Federal do Paraná, e o professor Ricardo Marcelo, diretor do setor de Ciências Jurídicas e membro permanente do Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Boa noite a todas e a todos. Com grande satisfação que estamos presentes nesse evento, aqui representando o Sindicato de Engenheiros do Paraná. Esse lançamento desse livro, todos aqui conhecem, já iniciou uma discussão lá em 2014 entre o Sindicato de Engenheiros e a CUF e outras entidades, que chegou a culminar antes do seminário com mais de 20 entidades participando. O seminário foi um grande sucesso, com mais de 700 inscrições. Tivemos que, em 5 dias antes do seminário, cortar as inscrições, não deixando mais inscrições pelo número e a capacidade do anfiteatro. Assim mesmo, já ficou 80 pessoas em lista de espera. O seminário foi um grande sucesso, com palestrantes tanto aqui de Curitiba quanto de outros estados, principalmente São Paulo, e que também já nesse processo da discussão do seminário também já vinha o processo da discussão de lançar um livro. E muitos que contribuem com esse livro, tem vários setores da área jurídicas, humanas e tal, também deram uma palestra, e além de outros que colaboraram. Então, essa segunda etapa está cumprida, com esse lançamento do livro, que acredito que também será de grande sucesso. Infelizmente são só 500 impressos, mas também vai ser distribuído encaminhado via sistema digital, via e-mail. Então, um grande evento aqui, parabéns a todos por esse lançamento desse livro. Boa noite a todos e a todas. Para a PUF-PR é uma grande satisfação estar presente na iniciativa não só do seminário, como no lançamento do livro, que é resultado desse seminário, porque a nossa história já vem trazendo ao longo dos anos, nós temos feito lutas muito intensas e contundentes contra o assédio moral que ocorre dentro da própria Universidade Federal do Paraná. E tivemos no final do ano passado o resultado dessa luta, ganhamos um recurso, uma ação que já vem desde 2007. Isso faz com que a PUF se sinta, na verdade, muito motivada, fez com que ela se sentisse muito motivada a participar da organização desse seminário, e, consequentemente, do lançamento desse livro. Porque é fundamental que nós tenhamos, enfim, ações da sociedade, conscientização da sociedade e dos trabalhadores, e tenhamos também resposta por parte das instituições do próprio governo, no que se refere ao ordenamento jurídico. Um dos debates que aconteceu no seminário foi exatamente o abismo, a falta de legislação que caracterize a questão do assédio e que faça, então, a devida punição. Isso para nós é extremamente importante. Gostaríamos de agradecer a parceria do CENJ, e de todas as outras entidades que se envolveram na organização do seminário e do livro, e manifestar para essa plateia, nesse momento, a nossa grande satisfação de estarmos aqui lançando esse livro, para que ele seja realmente um motor para que a gente possa continuar a lutar contra esse
fantasma do assédio moral que paira aí sobre as nossas cabeças. Obrigado. Muito boa noite a todos. Eu queria cumprimentar o Laurence, o Laurence, que é mestre aqui pelo nosso programa de pós-graduação, recém-mestre. Queria cumprimentar o Mercúrio, o nosso presidente do região, e a todos que são aqui nesse auditório, que faço carinhosamente uma pessoa, o professor Daí, que vai nos falar logo na sequência aqui. E, enfim, como certo maneira anfitrião, por causa do salão nobre aqui da jurídica, eu só quero registrar duas coisas. Da nossa satisfação institucional, primeiro, está num projeto que tem tantos interlocutores importantes de fora da universidade, como tantos interlocutores dentro da universidade. Aliás, não poderia ser diferente de um tema como esse, do assédio moral. E essa é uma satisfação que ocorre precisamente porque demonstra uma vocação. O professor Gidiel sempre tem insistido aqui no nosso setor e que, de fato, consideramos uma estratégia tão importante de fazer com que esse espaço aqui do curso de Direito, quando enviado aqui na Praça Santos Andrade, ele seja permanentemente um espaço de debate e discussão com outras áreas, para que o direito seja cada vez menos, acredito que já é cada vez menos uma ilha. Em segundo lugar, uma satisfação por participar, falou comigo, o professor Luiz Fernando Pereira, que é o nosso coordenador do programa de pós-graduação, de uma iniciativa como essa, que é uma iniciativa tão importante, tão premente hoje para os nossos temas. A questão do assédio moral é uma questão a ser discutida, é uma questão a ser refletida, é uma questão a ser combatida. E o curso de Direito dá uma contribuição, na medida em que, sendo multidisciplinar, ele também demonstra naturalmente essa faceta jurídica, é uma coisa que nos enche de alegria. Na medida que também revela uma outra vocação do curso de Direito, que também é uma vocação próxima da vocação do professor Gidiel, por exemplo, aqui nesse setor, e se engajar em temas socialmente sensíveis. Né? Amanhã teremos uma e-mail da tarde, teremos o Gidiel lá no Oficem, por exemplo, o lançamento do projeto que é resultado do projeto de extensão aqui do setor, junto com outros setores da universidade, também informática, também as letras, etc., que diz respeito à questão dos imigrantes e dos refugiados. Né? Questões como aqui no setor jurídico, nós temos tido nos últimos anos como tantos grupos de extensão em defesa de minorias, de direitos humanos, LGBT, etc. Questões como a própria questão da terra, dos assentados, se materializou aqui nesse curso de Direito, nesse ano de 2015, numa turma especial de Direito, que começa em 2015 e vai durar 5 anos, exclusivamente para assentados e filhos de assentados, quilombolas, assentados da reforma agrária, a partir da adesão do nosso curso de Direito ao edital do PRONER. Portanto, a ideia de fazer uma inserção socialmente comprometida e relevante é uma coisa que nos enche de orgulho, e obviamente não por razões pessoais, mas sobretudo por realizar aquilo que queremos que a universidade deva ser, uma universidade socialmente comprometida. Nesse sentido, então, eu parabenizo muito a todos os que se envolveram nessa iniciativa de hoje, né? E parabenizo os resultados, seguramente relevantes, desse livro, né? E desejo boa noite, boa palestra, que certamente todo mundo falando que nós queremos ouvir o professor Faria, né? Que vai acontecer hoje na sequência. Muito obrigado. Encerramos então nossa breve cerimônia de abertura e de imediato convidamos o professor Gidiel para coordenar a palestra de abertura, a palestra de lançamento da obra do professor Faria. Professor Gidiel, por gentileza. Obrigado. Eu vou chamar o professor Faria para dar início à sua fala de apresentação do livro. Com isso, faremos a segunda parte desse evento.
Bom, boa noite, finalmente. Uma grande satisfação que eu tenho o prazer de não apresentar o professor Faria, porque dispensa apresentações, mas gostaria de lembrar aqui, na presença da Milena Martinez, que foi na gestão do Faria que nós tivemos um momento muito bom, muito brilhante, muito expressivo da extensão universitária aqui na faculdade e em vários setores da universidade. Então, de certo modo, é um pouco saudosismo, mas a gente caminha para frente. O professor Faria tem se dedicado num campo talvez tão pouco rico para os estudos mais críticos, como é o caso da administração. O professor Faria tem se dedicado em explorar a questão da administração e a questão da economia e da administração numa perspectiva crítica, e é com esse viés que o seu trabalho se encontra aqui no livro, e que ele vai explorar então o conjunto de artigos que compõem essa obra que lançamos hoje. Também gostaria de agradecer mais uma vez ao CENG, na pessoa do Bittencourt, que conheço há mais de 30 anos também, ao professor Negrão, que conheço só de fotografia dos jornais, que eu leio todos. Chega na minha casa, eu leio o jornalzinho inteiro, né? E aí eu vi a Milena esses dias na fotografia, sempre lá na Milena, e alguns outros desconhecidos. Então eu quero saudar essas entidades que promoveram esse seminário, que realmente foi um seminário muito rico e que tiveram essa iniciativa de colocar esse pensamento, essa reflexão num livro e também fazer com que isso seja debatido no meio dos trabalhadores, do setor público. Como disse o professor Ricardo Marcelo, a nossa universidade também precisa dessa reflexão e precisa de estar atenta a essa temática diariamente. Então, feitas essas brevíssimas observações e reiterando a alegria e a honra de estar aqui ao lado do professor Faria, que é nosso reitor antigo, mas ainda tão jovem, eu passo a palavra para o professor Faria. Aparência fenomênica. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite do centro para lá. Ele aparece o lançamento do livro Estado por Meio e Sério, relação ao trabalho da administração pública, publicado por Macaiós Edições, e se trata de uma iniciativa fundamental para o tratamento de um tema que se torna cada vez mais urgente para todos aqueles que vivem no trabalho. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que é sempre um prazer atuar aqui no Salão Nobre do Direito, tantas vezes tive a oportunidade de fazer grandes debates, que sempre foi um espaço que, apesar de ser um espaço plural do ponto de vista político, sempre foi um espaço em que as pessoas à esquerda puderam vir aqui fazer grandes debates e manter sua posição num tempo em que isso não era muito fácil, né, que nós superamos, e hoje seria mais fácil, a prática tem que se fornecer um pouquinho de uma maneira delicada. Eu vou pedir permissão para vocês, porque eu recebi ontem do Eduardo o livro, então, de ontem à tarde para ontem de madrugada, consegui fazer uma leitura, depois que eu falei o estudo, foi uma leitura. Eu fiz algumas anotações e algumas vezes eu vou ter que ler aqui para fazer a apresentação do livro. Mas eu vou procurar fazer uma palestra e, no meio da palestra, eu vou fazendo referência aos capítulos que estão no livro, para um jeito de fazer uma apresentação tão formal assim.
Bom, esse livro ele faz uma abordagem interdisciplinar, como convém ao tempo. Ele é brilhantemente organizado pelo meu amigo aqui, o professor Gediel, pelo Eduardo, pela Fernanda Zanfini e pelo Lauro Senhor. E eu entendo que, a partir da leitura do livro, com tantos detalhes, com os capítulos explicando, seja, às vezes, do ponto de vista mais jurídico, às vezes, do ponto de vista mais sociológico, pouco sociológico, me parece que é uma referência obrigatória para todos aqueles que direto e diretamente enfrentam o problema da violência no trabalho. Minha pesquisa desde 1978, 79, tenho dedicado a estudar a questão do autoritarismo das organizações, especialmente a questão da violência no trabalho. Uma fase já praticamente 40 anos quase, que me dedico a esse tema e que me permitiu desenvolver aquilo que eu chamo de teoria da economia política do poder. Me interessa a sossego das animais, a questão do poder e os mecanismos de controle que as organizações se utilizam para submeter o trabalhador às suas propostas. Inicialmente comecei meus estudos no setor industrial, indústria automobilística, ainda na época da greve do ABC Paulista, e praticamente nunca me desvinculei do ponto de vista da pesquisa das unidades produtivas capitais. Eu me influei muito no trabalho do livro 1 e tal. Agora, me desperta a curiosidade do livro 2 e 3, para entender esse sistema de crédito, esse negócio de mercadoria, mas levei muito tempo investindo no entendimento do processo de produção, a partir do livro 1, porém, da perspectiva da gestão. Isso que o Gediel falou, numa área que talvez eu seja parte de um 0,0 qualquer coisa por cento, que é a administração, é também uma situação muito prazerosa. Está num lugar em que todo mundo pensa do jeito que você nos questiona. E é muito interessante que um dos alunos, a partir do que está questionando e colocando as questões que nós vamos discutir aqui, ele se vem frente a frente com aquilo que pratica e toma consciência da crítica das coisas. Então é um lugar, eu diria assim, que o Gediel falou, é um vazio, mas é um vazio a ser habitado. E nós temos que entrar nesse lugar, porque ele é um lugar, eu não diria que é um lugar cheio de resistência, porque esse tipo de informação sequer é resistência. Eles têm uma crença fundamental na potência do sistema de capital das organizações. Então é um terreno fértil para que a gente possa fazer a crítica, e essa crítica se refere exatamente às pessoas que vivem a situação. E esse livro traz aqui essa questão de um ponto de vista da violência, a violência no sentido do assédio, que é uma forma de violência, e que vai servir tanto para os operadores de direitos, advogados, juízes, enfim, procuradores, aqueles que lidam com o problema, mas e que apresenta um conjunto de análises que pode orientar os processos, e aqui, nos casos que eu pude analisar no capítulo que eu escrevi aqui, é muito claro que ainda falta um elemento normativo jurídicos para que os juízes possam fazer o julgamento mais adequado dos processos. Depende muito da sensibilidade, da profundidade do caso. E até porque o problema do assédio não é um problema simples. Ele tem um aspecto que pode ser materializado, pode ser compreendido objetivamente, mas ele é cada vez mais subjetivo, cada vez mais sutil. E fica muito difícil para os operadores do direito, seja os advogados, seja os procuradores, seja os juízes, fica muito difícil perceber ou analisar a partir daquilo que se pode deduzir das coisas e colocá-las em termos jurídicos normativos. Então, é fundamental que esse assunto tenha, talvez a jurisprudência possa resolver muitas questões, mas é importante que a comunidade consiga fazer avançar, do ponto de vista normativo, novas regulamentações para essa prática, que é extremamente perversa e danosa em todos os tipos de organização. Bom, também para todos aqueles, todas as outras áreas, psicologia, organização, da economia, da educação, enfim, é um livro que para mim é uma referência para todos os profissionais que de alguma forma se preocupam com a condição humana e o respeito a essa condição humana. Eu quero
cumprimentar então os organizadores, pelo cuidado na seleção dos capítulos, pela variedade das abordagens e conferem a mim esse lugar muito especial no campo. Parabéns a vocês que organizaram, parabéns a vocês que envolveram. Eu acho que essa é uma grande contribuição da universidade. Está dando o pé e o seja para pensar o problema que nos aflige no dia a dia. Bom, Estado, Poder e Assédio são 3 temas. Eu vou tratá-los aqui agora, então, uma palestra para vou tratá-los aqui com 3 categorias de análises que precisam ser pensados em sua íntima conexão. Claro que uma palestra de poucos minutos nós não vamos conseguir fazer isso com toda a profundidade, mas vamos tentar, pelo menos, fazer de uma forma razoavelmente simplificada. Vamos começar então com o tema do assédio moral. Moral, entendido aqui nos 2 significados. O significado como atinente à doutrina ética e como atinente à conduta, e dessa forma suscetível de avaliação e balança. Você prefere a conduta ética? Não é exatamente o tipo de concepção que me agrada, mas de qualquer maneira, a ética, no sentido do assédio, pode ser tratada de alguma maneira numa perspectiva habermasiana, que é de qualquer maneira kantiana. Ou seja, a ética do discurso, que é a questão do Habermas, em que ele pega a questão do imperativo categórico do Kant, no sentido de pensar o discurso como dever ser. Então, nesse sentido do assédio moral, nesse caso, o assédio seria no sentido de se investir contra um discurso ético daquilo do dever ser social ou coletivo. E no outro sentido da valoração, e nesse caso da ética, o dever ser seria para Habermas, para Kant, aquilo que é passível de ser universalizado. Portanto, intervir contra a moral, assediar moralmente, significa assediar com relação a valores universalmente aceitos. Respeitar esses valores universalmente aceitos. Esse seria o conceito que nós poderíamos passear pelo plano da filosofia. Mas o assédio moral, do ponto de vista abstrato, do conceito, é uma prática histórica que depende de qualquer modo de produção do sistema político. Eu discordo daqueles que entendem que o assédio moral é uma característica do capitalismo. Não é. Se nós entendermos, se pegarmos qualquer os textos do direito, da sociologia, da filosofia, encontraremos vários exemplos de prática de assédio, não nominados, porque a nominação do assédio é um conceito, mas a prática é isso. Por exemplo, nós pegamos o Foucault. Nós vamos encontrar a questão da disciplina, a questão da sexualidade, a questão da punição, e vários exemplos que vai tratar no livro que ele faz, a arqueologia do poder. Vários exemplos para poder identificar claramente hoje, a partir do conceito do assédio, como prática de assédio. A prática de assédio não é especificamente capitalista. No entanto, no sistema de capital que o assédio moral encontra a sua funcionalidade específica mais bem desenvolvida. Porque ele incorpora elementos típicos desse modo de produção capitalista, materializados pela lógica dos resultados, a qual ataca a subjetividade do trabalhador com a finalidade popular. Por que eu digo isso? Do ponto de vista do sistema de capital, o assédio encontra um terreno fértil para ser praticado. Aquilo que era antes praticado, muito mais invisível, no modo de produção capitalista, ele é cobertado por um conjunto de valores da lógica do capital. Para exemplificar, na minha área, coisas que a ciência desenvolve, as orientações produtivas, o conhecimento científico, que nós desenvolvemos na nossa universidade, seja para fins de combate, seja para fins de incentivar a prática dessas tecnologias da violência, ou as tecnologias de gestão do governo, nós encontramos maneiras de disfarce que dão suporte à prática do assédio e que aparecem exatamente na defesa que os procuradores fazem quando os seus agentes cometem assédio e vão ao julgamento. Eles usam desses argumentos
como se fosse a capa de um pensamento acadêmico, científico, neutro e isento. Mas que de alguma forma coberta na prática através de outros discursos. Por exemplo, as coisas mais simples como administração produtiva, administração por resultados, metas, gestão por competência, avaliação de desempenho, produtividade ou produtivismo. Então, esses termos que parecem ter um conceito tão puro de ciência, acobertam a prática. Porque quando há o cometimento do assento, e nos casos que a gente analisou, que aparecem no livro, esses casos são relatados, a defesa que é feita dos assediadores é baseada nesses elementos. Descumprimento da hierarquia, a pessoa é indisciplinada, a pessoa não está assediando, na verdade está avaliando o desempenho, está buscando atingir metas e resultados. Então há um acobertamento, eu chamo isso de dissimulação discursiva. É um discurso que dissimula uma prática, remetendo esse discurso para um outro lugar longe dessa prática, que é uma forma de acobertamento. A justificativa ideológica que se pode encontrar em quase todos os processos que a gente analisa, centra-se no jogo de hierarquias, exigências disciplinares, gestão por metas ou produtivismo, escondendo tanto as práticas reguladas pela força, pela discriminação, preconceito, coerção sistemática, humilhação, desrespeito, marginalização, tanto isso como aquelas práticas referentes ao controle da subjetividade, que são muito mais sutis, porém igualmente perversas, com consequência não apenas no processo de trabalho, mas igualmente no tempo. A prática do assédio se vale nessas questões mais objetivadas, mas cada vez mais é uma prática com tanta sutileza e com uma perversidade tão sutil, que muitas vezes nós não a identificamos com prática de assédio, com prática de violência. Aqueles que a sofrem não as identificam, e aquelas pessoas que agem na defesa dessas pessoas também não conseguem perceber a prática do assédio, porque ela é inocentada por um discurso administrativo, por um discurso hierárquico, por um discurso organizacional. Bom, de fato, como aponta Giovanni Alves, no primeiro capítulo do livro, aquilo que era para ser uma realização do trabalho torna-se um inferno pessoal, sustentado pela coação proveniente da estrutura hierárquica, estabelecendo uma relação perversa de terror psicológico. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, no capítulo 2 do livro, indica a direção das consequências do poder diretivo em um ambiente de vulnerabilidade das condições do trabalhador. Poder esse que ultrapassa as fronteiras, invadindo o espaço pessoal, a autoestima e a dignidade daqueles que devem cumprir ordens, agredindo psicológica e moralmente esse trabalhador. No capítulo 3, que eu escrevi, analisando 2 casos, foi possível identificar 2 categorias de prática de assédio moral, com consequências tanto físicas como psicológicas e emocionais. O controle coercitivo autoritário e o controle da subjetividade. E eu tenho defendido aqui há tempos, insistindo há tempos, que é uma prática de sequestro da subjetividade do trabalhador. Por que há esse sequestro? Porque é muito natural, é humano, é da condição humana estabelecer uma relação emocional com o trabalho. Seria insuportável ir para o trabalho se você detestasse o trabalho, o ambiente do trabalho é aquilo que faz insuportável. Então é natural, é saudável, faz bem para o físico, para o espírito, ter uma relação emocional, afetiva com o trabalho. E isso que é da condição está disponível, e essa é a subjetividade que o trabalhador tem, e é dele, e é ela que a organização quer sequestrar. Ela quer ser, por todos os meios, a detentora, a ter o monopólio da sedução da emoção. E ao sequestrar a subjetividade, ela torna esse sujeito um sujeito que lhe pertence de uma forma, que eu diria, quase religiosa. As pessoas vestem a camisa, beijam a camisa, são colaboradores, as pessoas amam a empresa, as pessoas vão para casa e continuam trabalhando. E você encontra as pessoas no sábado, no domingo, a única coisa que as pessoas conseguem falar dessa empresa, dessa relação amorosa platônica. Porque a partir do momento em que você não conseguir mais dar seu sangue, dar
a sua jugular para canudinho, você é simplesmente dispensado. Você, na verdade, é um objeto útil desse processo. Então, eu tenho insistido, especialmente na questão da assédio, porque eu não vejo isso em muitas publicações, embora se fale bastante da subjetividade, que há uma prática que ataca de maneira perversa a relação de subjetividade emocional do sujeito com o seu trabalho. E nós não percebemos em como é uma relação subjetiva, emocional, decorrente de uma relação amorosa com o trabalho, ou seja, é no campo da libido, e é por isso que o assediado não se percebe. Ele não se percebe como sendo sujeito do atraque do assediador. No capítulo 8, o Bruno Chapadeiro, analisar o caso de assédio, argumenta que um dos elementos mais graves de sua prática na administração pública é a estabilidade funcional do assediador. Essa questão levantada no Chapadeiro tem sido objeto de debate sobre a responsabilidade da administração pública nas práticas de assédio e a responsabilização ou desresponsabilização do agente público que assedia. Eu tenho visto argumentos que a responsabilidade é sempre do Estado, é sempre do poder público, como se o sujeito que assedia, que é o agente público no exercício da função pública, pudesse ser inocentado de sua parte. Entendo ao contrário, que ambos devem sofrer algum tipo de punição. O que assedia e a organização que o abriga, e mais, que o defende. Os casos que nós lemos aqui, casos que acontecem na Universidade Federal do Paraná, em que a universidade faz a defesa de um assediador num processo coletivo, ao invés da universidade adotar a medida de abrir um processo administrativo contra o assediador, ela o defende na instância jurídica porque baseia-se no princípio do direito à defesa. O direito à defesa, o assediador tem como seu advogado, não como advogado público. Chapadeiro argumenta que, mesmo havendo sanções previstas na forma da lei, a justiça depende inteiramente para a sua efetivação da organização punitiva. E aqui é um aspecto importante que eu conversava agora com o João Negrão. Não é, de forma alguma, um problema que os processos de assédio vão à instância judicial. Ao contrário, tem que ir para lá. Mas nós não podemos permitir que esse processo seja vítima da judicialização. Ou seja, é preciso uma organização coletiva sem o que a própria instância jurídica, o julgamento jurídico, não tem elementos suficientes para fazer o julgamento. Depende muito da nossa posição e estabelecer relação de poder efetiva contra essa prática, contra o Estado, contra quem a abriga, contra as empresas que a produzem. Assédio moral, como se sabe desde Ligoia, é uma conduta, entre aspas, é uma conduta abusiva, intencional e frequente, que ocorre no ambiente de trabalho e que visa diminuir, humilhar, vexar, constranger, desqualificar e demolir psiquicamente o indivíduo ou grupo, degradando suas condições de trabalho, atingindo sua dignidade e colocando em risco sua integridade pessoal e profissional. A partir dessa caracterização, Roberto Evanima, da Rita Barreto, sustenta no capítulo 7 a necessidade de se encontrar novas formas de organizar e administrar o trabalho. Esse tema é um tema que eu venho trabalhando há algum tempo, ou seja, é preciso que nós tenhamos a capacidade de repensar, refazer a forma de gestão. E para isso é necessário, sem dúvida nenhuma, destruir a forma de gestão. Não basta fazer uma adaptação. Ela jamais será favorável. É preciso investir contra essa forma e ter uma longa tradição na prática do exercício do poder e da dominação. Se o assédio moral tem toda sua funcionalidade mais desenvolvida no interior das organizações produtivas do sistema de capital, como tratar esse tema com a mesma profundidade na administração pública? Comecemos então com a segunda categoria, sempre polêmica, do Estado. O Estado, e aqui eu fico com o conceito de lanças, é a forma organizada da sociedade e, sendo assim, é o intérprete dos interesses dominantes e, ao mesmo tempo, fator de coesão dos diversos e contraditórios interesses coletivos. O Estado é uma coisa, o governo é outra.
Estado é a forma organizada da sociedade. O governo é a forma de gestão do Estado. A administração pública é o aparelho que faz com que esse governo funcione. E assim é que eu entendo. Portanto, a gestão do Estado nós vamos chamar governo, e seu aparelho funcional de administração pública. Pois bem, desde logo os interesses dominantes que o Estado interpreta no modo capitalista de produção são os interesses do capital. Embora a maioria não ser do capital, o que eles interpretam, é o interesse dominante. Esse é o interesse do capital. Dessa forma, nós vamos falar de Estado capitalista. Eu tenho muito tempo aqui feito uma argumentação, que às vezes parece assim, um pouco difícil de trabalhar, mas nós fazemos a defesa intransigente da universidade pública e do seu lugar no público. Mas nós somos uma universidade que 80% do nosso recurso é para o mercado privado. Então nós somos uma universidade pública num Estado capitalista, cujo interesse é formar para o capital. Ou se chama isso de mercado de trabalho, ou de uma forma um pouquinho mais amena, assim, o mundo do trabalho. O mundo do trabalho é os 80% mais discutíveis. Então, o Estado capitalista, ele não é apenas a garantia institucional da reprodução e da acumulação de capital, como adota cada vez mais intensidade, procedimentos administrativos próprios do sistema de capital. Gestão por resultados, planejamento estratégico, avaliação de desempenho, gestão por competências são práticas comuns da administração pública. Expressões próprias das unidades produtivas capitalistas, como produtividade, passam a fazer parte do vocabulário da administração pública com seus modelos e seus formalismos. Nas universidades, esses modelos de gestão tornaram-se práticas comuns. E nós, que estamos nos programas de pós-graduação, sabemos muito bem o que isso significa. Nós somos levados a produzir quantidade e mais quantidade e mais quantidade sem qualidade. Nós somos levados a produzir de tempos em tempos sem poder aprofundar, sem poder pensar, sem poder avaliar se aquilo que nós estamos fazendo tem impacto. E mais do que isso, aquilo que nós fazemos que tem impacto social é muito menos importante do que aquilo que nós fazemos que tem impacto no feudo das avaliações quais da carta. Já disse, eu tinha uma palestra com uma pessoa que representa uma comissão da CAPES, ela dizia assim: tem o lixo produzido em B5, porque o lixo produzido em B5, eu me retirei da palestra, na revista B5, eu retirei da palestra assim: bom, eu estou cansado de ler lixo publicado em A1. Então, qual é o lixo B5? Agora, A1 é o paraíso. O sujeito chegou no A1, chegou no céu. O melhor lugar que alguém pode chegar, você pode publicar uma porcaria em A1, fazer em A1. E no Brasil, nós estamos adotando uma prática de publicar uma revista A1, pagando para publicar, com dinheiro público. Então, esse é o sistema de avaliação, o sistema de avaliação em que as revistas são classificadas pelos pares. Eu vou pegar um exemplo, desculpa ser um pouco cabotino, mas eu escrevi uma revista, um artigo, uma revista da administração de empresa, da administração privada, e tempo depois eu recebi um comunicado que o artigo que eu tinha escrito tinha tido 15 a 16 mil consultas, acessos. 15 a 16 mil acessos. Na mesma revista que apareceu, tinha um outro artigo nessa mesma revista, que é uma revista A2, 43, 34 mil acessos. Então não interessa se eu tenho 15 mil acessos ou tenho 43 acessos. Ambos são uma coisa. O que não se avalia é o impacto social da coisa. Se avalia que é ontem nós publicamos. E é esta a lógica, que é a lógica do capital, a lógica da mercadoria. No tema que nós estamos tratando, as concepções de hierarquia, disciplina, mérito, competência, produtividade, metas e resultados servem de suporte não apenas à prática do assédio da administração pública,
como a defesa de seus praticantes, como os argumentos apresentados nos processos judiciais aos quais eu já me referi. As defesas contra as denúncias de assédio baseiam-se exatamente nesses argumentos, como se os mesmos fossem a legitimação administrativa das práticas da violência. E isso é exatamente o que nós incorporamos na administração pública, todos os valores da organização pública. Os modelos e tecnologias de gestão têm servido de suporte justificador para encobrir a prática do assédio no sentido de descaracterizá-la, traduzindo-a para o idioma administrativo funcional. No capítulo 9, Fernanda Zanin, Luiz Orlando Musli, Margarida Barreto e Roberto Lamy indicam que a mudança de paradigma na administração das universidades públicas, que passa a incorporar a concepção do setor privado como eficiência, produtividade e competitividade em área de caráter social, traz consequências no trabalho acadêmico docente, criando condições para o aparecimento de cenários propícios ao assédio. E aqui encontramos a dialética das contradições no interior do Estado. A mesma administração pública, que argumenta pela não culpabilidade dos praticantes do assédio, é questionada e julgada por sua instância jurídica. Também aqui outra questão se impõe. O aparato normativo do Estado, que dispõe os advogados e juízes, nem sempre favorece os julgamentos, por conta a prática do assédio é carregada de subjetividade e sutileza. Quando o dano é materializado, o julgamento tem curso. Quando a prova do dano não pode ser imputada a uma causa provável, o julgamento torna-se difícil e depende, em larga medida, das condições de análise, da sensibilidade, da transposição dos aspectos fenomênicos da coisa para se obter a estrutura da coisa. Nesse sentido, no capítulo 4, Roger Walter Rios faz a defesa do direito da antidiscriminação. Rios argumenta que a fundamentação para o funcionamento do assédio encontra-se espalhada na ordem jurídica brasileira, mas sua compreensão vai além do campo conceitual, exigindo uma reflexão e uma vinculação à prática do ativismo político contra a discriminação. No capítulo 5, José Antônio Gidiano Lares de Mello argumenta que a análise das questões relativas ao assédio e seus paradoxos requerem a identificação de elementos estruturantes do direito, do trabalho, do contrato e das condições em que o trabalho se desenvolve, concluindo que na administração pública o silêncio em torno do abuso do poder retira o foco das intenções daquele que assedia e dirige seus efeitos sobre aquele que é assediado. Entre aspas, o silêncio institucional aparentemente neutro, conclui Gidiano Mello, é omisso e antijurídico. Eduardo Faria Silva e Carlos Luiz Trapassou, no capítulo 6, analisa os sentidos da estabilidade relacionados à participação democrática dos servidores públicos e as ações estatais que se traduzem em assédio. Conclui que o assédio em todas as suas manifestações limita as liberdades propositivas dos servidores, constituindo-se um obstáculo antidemocrático e antirrepublicano que constrange o processo de livre definição de interesses individuais e coletivos, de forma que o reconhecimento do assédio como ato de improbidade é uma construção jurisprudencial poderizante. No 10º capítulo, Jorge Luiz Sotomayor toma como referência a ilegalidade no corte dos salários dos trabalhadores em greve na USP, argumentando que, na ótica do direito social, a greve é um instrumento a ser protegido e não atacado. Sotomayor defende a tese de que a greve não pode ser considerada ilegal se tem por fundamento a ilegalidade cometida pelo administrador ou se reflete o descumprimento múltiplo por parte do Estado de suas obrigações na prestação de serviço público de qualidade à população. De forma que, nessas circunstâncias, a ameaça de corte de imposto de salários pode se inscrever no âmbito do assédio moral coletivo. É nessa mesma linha que, no 11º capítulo, João Luiz Arzeu da Silva e Andressa Cristina Barbosa SES desenvolvem seus argumentos mostrando que o terror psicológico praticado pela administração pública é necessariamente institucional e terá no servidor um ofensor direto sujeito à tipificação criminal. Tratando das categorias assédio e Estado, chegamos ao final da terceira categoria de análise. Podemos dizer que o poder se apresenta transversalmente nas práticas de assédio enquanto uma relação.
tratando sempre não do poder, dessa figura abstrata, mas das suas práticas, das relações do poder. Entendo, já escrevi sobre isso, que o poder é uma capacidade que possuem as classes ou os grupos sociais de definir e realizar seus interesses objetivos e subjetivos específicos. Assim, não são os proprietários do capital, não são os dirigentes, não são os administradores públicos que ocupam cargo de direção os que detêm poder. Eles o representam. Representam uma relação de poder com um grupo, mas não o detêm. É certo que por estarem no comando das principais instituições e das organizações, a condição de realização dos interesses dos dominantes é facilitada. Mas a posição dominante da relação não significa que os demais grupos estejam alijados da luta e, portanto, das relações de luta. Discordo das propostas de Weber de que o poder é uma forma de imposição de vontade. Ao contrário, defendo aqui a tese de que o poder é uma relação de forças, pois de outro modo estaríamos condenados todos ao poder instituído sem condições de alterar essas relações. E é por ser uma relação de poder que podemos, nós todos, e é o que estamos fazendo aqui, lutar, resistir, alterar, transformar a realidade e estabelecer critérios coletivos de justiça contra todas as formas de violência, discriminação, preconceito, perversidade e tudo mais que deponha contra a dignidade da condição humana. Assim, convidando a luta incansável pela justiça em todos os níveis da vida e sociedade, encerro aqui minha palestra com Bertolt Brecht, dizendo o que é, exatamente por ser o que é, não vai ficar tal como está. Está apresentado o livro com maestria e elegância e até um pouco de conflito. Espero que todos possam aproveitar e divulgar esse livro e que nós possamos, quem sabe futuramente, no futuro próximo, elaborar outras reflexões sobre outros temas de interesse da sociedade brasileira, nesse momento em que nós ainda acreditamos muito no poder de transformação nessa caminhada que nós estamos fazendo. Então, acho que é um momento muito honroso para todos nós poder contribuir com essa pequena, mas valorosa obra. Eu acho que é um momento de congressamento, de alegria, e agora está lançado, portanto, né? E boa leitura. E antes nós teremos um coquetel para ajudar a conversa daqueles que aqui estão. Muito obrigado e boa noite.